Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma satisfação enorme estar com vocês. Mais este domingo e mais esta aula e mais esse encontro remoto. A história, ela sempre nos apresenta muitos lados, são múltiplas facetas de N verdades, são diversas verdades, o que nos torna muitas vezes partidários. Nós tomamos partidos de X, de Y, e isso foi perene no passado e também ocorre, ele também é presente na nossa era atual. Nós levantamos muitas bandeiras e defendemos as mais diversas ideologias. Isso se dá devido à nossa natureza humana e pecaminosa, nossa natureza falha. Porque por muitas vezes nós deixamos de lado, nós apartamos o conselho de Deus, o conselho divino, e tomamos as nossas decisões mediante aquilo que nós, como seres humanos, queremos, ou ainda mediante aquilo que nós acreditamos que esteja certo, aquilo que possa transparecer bem aos nossos olhos. No século XII, século XIII, século XIV desta era, foi-nos apresentado exatamente essa situação. Abrindo um paralelo, eu diria até mesmo que a era atual, eu gostaria muito que você refletisse e observasse que este momento presente, o ano de 2020, mês de maio do ano de 2020, nós estamos enfrentando mais ou menos uma cópia, muito próximo daquilo que foi nos mostrado nesses séculos que eu citei, 12, 13, 14. E acho que seria interessante que nós viéssemos a refletir sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos pormenores, mediante a situação atual relacionado com o que aconteceu no passado. De maneira alguma eu quero que você veja na aula ou veja em nossas colocações um partidarismo ou um levantar de uma metodologia ou de uma ideologia. Na verdade, eu gostaria simplesmente que houvesse a sua reflexão e que você, mediante o seu pensar, mediante aquilo que você acredita ser o certo e ser o errado, que você tome a sua posição, tome o seu ideal. Estes séculos 12, 13, 14 nos mostram uma situação de derrocada da humanidade, em todos os sentidos, religioso, político, governamental, enfim. Nós temos uns 300 anos aproximadamente de pestes, doenças, guerras, corrupção. E o que nós percebemos e o que nos traz à mente? A impressão, a falsa impressão de que Deus deixa a humanidade de lado, Deus deixa a humanidade por si só e aparentemente não presta mais atenção nesta. Eu, em particular, eu creio na soberania de Deus. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, principalmente no controle do decorrer da história, por mais suja que ela pareça ser. Eu creio que Deus, ele é onisciente. O termo aí que nós temos, um termo do latim que diz homem, que é tudo, e ciência, que é conhecimento. Então Deus conhece todas as coisas e a Bíblia nos comprova isso. No Salmo de número 147, versículo de número 5. Nós temos ali, grande é o Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Eu creio na onipotência de Deus, que Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas. Homem do latim, potente, né? Todo poderoso. Nós temos ali quando Deus inquere Abraão e pergunta, existe alguma coisa impossível para Deus? Creio conforme diz a Confissão de Fé de Westminster, que diz, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o quanto acontece. Ou seja, Deus, ele é soberano e ele governa todas as coisas. No livro de Crônicas, no capítulo 29, os versículos de 11 e 12 diz, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor,
pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Então, meus amados, independente da situação dessas que nós vamos apresentar aqui nos séculos passados ou do que acontece no século presente, nós temos que ter a firme convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. No finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 2, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos é frustrado ou pode ser frustrado, dependente da tradução que você utiliza. Então Deus está agindo, Ele faz conforme o que lhe agrada. Deus não está centrado ante as nossas vontades. Deus não está presente simplesmente para satisfazer os nossos belos prazeres, mas Ele faz tudo de acordo com o seu apraz, com o seu querer. Por quê? Porque Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Todos os acontecimentos históricos, por mais dolorosos que sejam, eles estão debaixo da mão de Deus e ocorrem de acordo com a sua vontade. Ele não está à mercê dos nossos planos, do plano que a humanidade acha bom por si ou para si. O que aconteceu nos séculos que nós vamos retratar e que pode estar acontecendo no século presente, temos que crer que está debaixo da poderosa mão de Deus e ocorrendo segundo o seu querer, segundo a sua vontade. O ano é de 1200. Nós temos nesse momento um crescimento populacional muito grande no mundo antigo, principalmente na Europa, porque nós estamos estudando a história da igreja e o nosso berço, o berço da igreja protestante, era Deus dentro da Europa. Então, naquele momento, neste ano, nós temos um crescimento populacional, uma expansão populacional deveras grande. Por que isso acontecia? Primeiro, porque nós já temos agora um continente consolidado, nós temos lideranças políticas, lideranças que já estão, nesse instante, com as suas fronteiras demilitadas, a grande maioria são compadres, são amigos, e N favores estão acontecendo para promover a paz, ou uma suposta paz, dentre essa época, dentre esses povos. Então o que acontece? Por não ter mais invasões, nós temos a consolidação do feudalismo, ou seja, o sistema feudal faz com que as famílias desses colonos que moram nos feudos não necessitem mais sair em grande quantidade para as batalhas, para as guerras, permanecendo assim mais tempo dentro de casa. Então nós não temos muitas invasões, nós não temos muitas guerras e um sistema econômico que faz com que a família permaneça unida. E automaticamente nós temos aí a lei da procriação. Vão surgindo mais e mais filhos e as famílias vão crescendo. O grande problema é que nós temos dentro dessa sociedade feudal um problema muito sério, que é o sistema como isso acontece. Nós temos, como você pode ver aqui em nossa pirâmide, nós temos em primeiro momento o clero. O que o clero faz? O clero, ele cobra dos seus trabalhadores, que estão aqui como base da pirâmide, ele cobra desses trabalhadores impostos, e aqui começam a surgir também as indulgências, das quais estes trabalhadores tentam comprar da igreja, como se comprassem um terreno no céu, tá ok? Para justificar e ter os seus pecados, independente quais fossem, perdoados. Então nós temos uma busca material pela salvação. Isso vai fazer com o quê? Com que esse sistema, o sistema feudal, entre em colapso com as classes, já que nós temos duas favorecidas, que é a nobreza e o clero, e, em contrapartida, os trabalhadores, aqueles que sustentam
essas duas partes aqui, essa classe começa a entrar em derrocada. Então nós vamos ter um problema de fome acontecendo agora, nesse momento. Tá? Nós temos um problema da qual a fome vai dizimar 10% aproximadamente da população da velha Europa. E esses 10%, todos eles relacionados aos trabalhadores. De certa maneira, isso faz também com que essa população também tenha um crescimento demográfico, ou seja, eles vão em busca de novas terras, eles vão em busca de novos lugares para poder criar, poder construir, fazer as suas edificações, criar novos feudos para impedir que essa fome que estava assolando já a população europeia viesse tomar uma forma, uma propensão maior e dizimar mais pessoas dessa população. Meados do século XIV, nós teremos um fato que irá transformar de maneira drástica toda a história da humanidade e, consecutivamente, a história da igreja também. Estou falando de uma pandemia que ocorreu nesta época, causada pelo bacilo Yersinia pestis, trazendo a doença chamada de peste negra ou peste bubônica. Essa doença ela teve origem nos continentes asiáticos e foi trazida para a Europa, vinda dos mercadores, né, que traziam tecidos para ser vendidos ali na região costeira da Europa, principalmente nas cidades de Veneza, cidades de Gênova, ali na região da Itália. Essa doença, ela era fatal, ou seja, ela tinha duas maneiras de ser contraída. Primeira maneira, que foi como ela eclodiu, foi o contato com ratos, com pulgas. Isso se deve à falta de saneamento básico que nós tínhamos nos feudos, que nós citamos anteriormente. O sistema de higiene era super precário, não era bonitinho que nem nós temos hoje, né? Tudo certinho, ao qual você não tem contato com tanta sujeira, com tanto detrito. Naquela época não, a propagação de ratazanas, de pulgas, de insetos era muito grande. Então isso proporcionou o advento dessa pandemia de uma maneira, podemos dizer assim, meio que global dentro do mundo antigo, que se restringia à Ásia, Europa, África, ok? Então o que ocorre? Quem contraía essa doença através do contato com os animais ou insetos, né, no caso o rato e a pulga, ele tinha ali aproximadamente 2 semanas de vida, 2 semanas dolorosas de vida, porque eclodiam na sua pele bolhas, tá, ok? Como bulbos, né? Por isso que nós temos o nome bubônica, peste bubônica, e isso explodia e a pessoa sentia dores terríveis que culminavam em 2 semanas com o seu óbito. Com um estágio avançado da doença, ela passou também a ser transmitida por vias aéreas. E através da tosse, ou do espirro, ou até mesmo da fala, a pessoa podia se contaminar também com isso, com essa doença, e aí ela atingia suas vias respiratórias. Nesse caso, a morte era um pouco mais rápida, ele morria em aproximadamente 1 semana. Então, nós temos aí praticamente 1/3 da população da Europa, aproximadamente 13 milhões de pessoas, que vêm a óbito, e isso faz com que a igreja também balance. Por quê? A igreja ela atribui o surgimento desta peste ao pecado do povo. Ele diz que o pecado era a causa da doença. Porque neste momento nós já temos aí, depois falaremos disso um pouco mais aprofundado, a venda das indulgências. Então era como se Deus estivesse castigando o povo com a doença. Por quê? Porque eles não estavam pedindo o perdão pelos seus pecados, se redimindo dos seus pecados, através das indulgências, da compra das indulgências, que era aquele certificado, né, ortogado por uma liderança eclesiástica, que ele assinava dizendo que você estava perdoado por todos os seus pecados. Isso rolava uma grana, isso tinha dinheiro, envolvia dinheiro que servia para sustentar a igreja. Nós vamos ver o porquê desse sustentar também. Então, as pessoas mais pobres, que eram aqueles assolados em maior número pela doença, não tinham dinheiro para comprar a tal da indulgência, obviamente, eram infectados e morriam em maior número. Isso, gente, foi uma desgraça total, né, dentro da história da humanidade, porque como nós dissemos, milhares de pessoas vieram a óbito. A igreja, num primeiro momento, falou que a culpa era do pecado. No segundo momento, a igreja nem quis mais falar de pecado. A liderança da igreja correu porque tinha medo de se contaminar.
já que a doença era propagada através do contato social. E nesse momento, nós temos uma prenúncia do tal do isolamento social, porque as pessoas começaram, os doentes, eles eram colocados para fora, né, dos feudos, porque sabia-se que essa pessoa morreria, então ela tinha que ser isolada, já que era praticamente aí 99% das pessoas que contraíam a doença vinham a óbito. O que acontece também o descamba uma caça aos judeus. Por quê? Primeiro, o judeu ele não era católico, ele não era cristão. Então, já daí as pessoas já olhavam para os judeus com os outros olhos, os cristãos. E aí, os judeus, por não serem meio que nômades, vou colocar uma aspas aí, eles transitavam dentre as cidades e eram veículos transmissores da doença, sim. Então, o que acontece? Por conviverem em constante migração, passando por várias regiões, eles, levando também consecutivamente a doença, eles também se tornaram bode expiatório por mando da igreja, se tornaram bode expiatório da causa da doença, fazendo com que as pessoas caçassem e matassem os judeus. Durante essa época, na eclosão da peste, foram milhares de judeus que foram mortos, não por causa da doença, mas a mando da igreja, porque a igreja encontrou ali o problema. O problema está no judeu, ele não aceitou a Cristo, ele não se transformou em cristão, por isso ele é o cara que está propagando a doença, dizendo que ela vinha do diabo e coisas do tipo. Então vocês estão percebendo a semelhança dos séculos? Nós temos a Idade Média, de certa forma, sendo copiada na Idade Moderna. Por quê? Porque a igreja ela passa a querer arrumar desculpas para um acontecimento, para um fenômeno que ocorre por conta da insalubridade humana. O homem, mediante o seu contato com o desconhecido, ele acaba transformando N problemas, trazendo N problemas e eclodindo com N situações que não são pertencentes à ideia do diabo, ou querer colocar a culpa no diabo, ou colocar a culpa em X ou Y. Não, foi o próprio homem que o fez. Mas temos que ter a plena convicção de que Deus estava no controle dessa situação. Por quê? Porque o povo também não era burro, né? O povo começou a perceber que a igreja, quando ela se afastou, que ela não quis mais ter contato com os doentes, ela começou a questionar a esse Deus. Que Deus é esse que essa igreja está pregando? Se ele não tem misericórdia nem compaixão da gente, eu tenho que trabalhar arduamente para poder conseguir o seu perdão, para poder impedir, né, esse juízo implacável que está caindo na população. Além da fome, da peste, situações que estavam transformando a humanidade, nós temos aí em contrapartida agora o surgimento de dois movimentos, de duas situações que estão intrínsecas, interligadas uma à outra e que vão também mexer, abalar com a estrutura da sociedade medieval. Nós temos aí a Guerra dos 100 Anos e o Cisma do Ocidente. Bom, para entender a Guerra dos 100 Anos é necessário que nós voltemos um pouco mais na história. Nós vamos lá para o ano de 1066. Vamos voltar um bocadinho. Vamos abrir um parênteses aí e entender o que aconteceu. Em 1066, um duque da Normândia, que é a região da França, o nome dele era Guilherme, ele conquista toda a região da Inglaterra. E aí ele se torna rei desta região. A questão é que Guilherme e os seus sucessores, eles eram aparentados do rei da França. Então, era como se ele tivesse as terras inglesas dadas, cedidas a eles como uma herança. Tá? Então, eu sou o rei da França, eu vou deixar você ficar aí porque você é meu parente. Então, França e Inglaterra são amigas, estão juntas e governadas. É como se a Inglaterra fosse regida por um rei, mas ao mesmo tempo ela era súdita do rei da França. O que vai acontecer? Em 1328, o rei Carlos, ele morre sem deixar nenhum herdeiro. Ok? Rei Carlos, o rei da França, ele morre e não deixou nenhum herdeiro. Então, o rei que estava na Inglaterra, ele falou, opa, eu sou o cara que posso assumir o trono francês. Eu sou o herdeiro legítimo desse trono. E aí, o que acontece? Ele era até, inclusive, sobrinho de Carlos IV, né, que era o rei da França. Aí ele vai e fala, não, eu vou tomar e vou assumir a França. Só que os nobres franceses não aceitaram isso de bom grado. Falaram, que é isso?
assumir um negócio aqui do nada? Não, de jeito nenhum. E aí eles elegem um conde francês chamado Felipe. E Felipe ganha o título de Felipe VI e ele se torna então conclamado rei da França. Obviamente que o Eduardo, né, que era da Inglaterra, falou: não gostei desse negócio não, peraí. E vamos brigar por esse trono aí. E aí eclode então essa sequência. Não foi uma guerra, vejam bem, uma guerra ininterrupta de 100 anos batalhando. Primeiro que ela não durou nem 100 anos, ela durou 116 anos. Tá? Segundo os historiadores, ela vai de 1337 até 1453. Chamamos de Guerra de 100 anos porque, contando o tempo das batalhas, daria aproximadamente 100 anos. Mas elas foram interrompidas por momentos, enfim. Tá? Então o que acontece, gente? É uma guerra que desencadeia de uma maneira tal e vai enfraquecer tanto a França quanto a Inglaterra. Os dois países vão guerrear durante todo esse tempo, vão brigar, vão se matar. A França era mais populosa, mas era desorganizada. A Inglaterra já era mais organizadinha, mais bonitinha. Ela domina algumas regiões da França, a França vai querer tomar isso de volta. Enfim, em 1453, resumindo aí essa parte da história, em 1453 a França consegue retomar os seus territórios que foram dominados pelos ingleses. Os ingleses falam: ah, beleza, tal, fica por isso mesmo. E Inglaterra fica com queda da Inglaterra e a França fica com queda da França e ponto final. Então eles falam: ah, então empatou, né? Realmente, a guerra parece que empatou. Lutaram, a França continuou do mesmo jeito e a Inglaterra continuou do mesmo jeito. Assim, a pessoa diz que moralmente falando, psicologicamente falando, a França venceu a batalha, né? Mas temos isso como um outro ponto, uma outra história. O legal é o surgimento nesse momento de uma líder militar, uma mulher que vai transformar também a forma de se ver o ser humano e colocando homens e mulheres, um prenúncio de que homens e mulheres eram iguais. Até esse momento, a mulher, eu havia citado isso em aulas anteriores, disse que retomaria esse ponto, falando sobre a mulher. A mulher, nesse momento, na época medieval, ela não era considerada um ser, né, de igualdade, que tinha igualitária ao homem. A mulher ela era colocada como se fosse inferior ao homem. Então, vejam bem, as irmãs que estiverem assistindo, não sou machista nem patriarcalista, tá ok? Isso é o que a história mostra, tá bom? Então a mulher ela era posta simplesmente como um objeto de procriação. Ela não tinha acesso ao estudo, ela não tinha acesso à cultura, ela não podia fazer nada além do que cuidar da casa, dos filhos e procriar, ou seja, gerar mais filhos para o fortalecimento da família. Então são poucas as mulheres que nós vamos encontrar com acesso à cultura, que sabiam ler, escrever, etc. Dentro desse cenário surge uma mulher chamada Joana d'Arc. Com certeza vocês já ouviram falar dela e já viram vários mitos. Mas na verdade, Joana d'Arc, ela só era uma estrategista militar, só isso, né? Coisa básica. O problema é que Joana d'Arc, ela vestia calças, ela ia para a batalha, Joana d'Arc, ela tinha acesso à cultura, e isso era proibido para a mulher. Então Joana d'Arc, ela quebra um estigma, e ela é considerada pela igreja uma herege. A Joana d'Arc era francesa e foi a própria igreja francesa, depois nós vamos ver aí que houve uma divisãozinha básica aí, e vocês vão entender melhor isso. A igreja francesa, ela condena a Joana d'Arc dizendo que ela era herege, que ela deveria sofrer a pena máxima, que era a pena de morte. E aí acusaram ela de várias coisas, inclusive da própria bruxaria, né, como ela é mais conhecida, né, foi condenada à fogueira porque era bruxa, então, mas não era bem isso. Joana d'Arc, ela simplesmente quebrou um estigma que foi imposto pela igreja, colocando a mulher num pé de inferioridade ao homem. E aí, Joana d'Arc, existem N teses, tá? São várias teses falando sobre a morte e o julgamento de Joana d'Arc, colocaram um julgamento totalmente, ela não teve direito nem à sua própria defesa, ela já foi condenada, ela foi ao tribunal inquisitor já condenada, e ela, ciente de que nada tinha feito de errado, ela mantém-se fiel aos seus ideais e por isso ela é condenada à fogueira, né, morreu incinerada, né, foi queimada viva, e depois de alguns anos o próprio rei da França, ele cria uma reunião e aí ele absolve Joana d'Arc, mas ela já tinha sido morta, né, uma absolução totalmente
Acho que foi mais equivocado do que o próprio julgamento, né? Ele fez isso para tentar tirar uma mancha do seu governo, mas acho que piorou a situação. A igreja, em 1920, ela vai canonizar, 1920 da nossa era, agora ela canoniza Joana d'Arc como uma santa, né? Reconhecendo que houve uma falha de julgamento da igreja e tentando, assim como o próprio rei, tirar uma mancha ali, mas já tinha feito, né? Tem um ditado popular que os mais antigos conhecem, que provém da literatura portuguesa, que diz: agora Inês já é morta, né? Então não tinha mais o que fazer. Então não dava mais para poder, tinha que ter deixado a mulher viva no momento, e ela ser uma heroína, ser considerada uma heroína em vida, né? Não naquele momento. O cisma do Oriente, nós dizemos, assim, de certa maneira, que ele é o ponto X para a crise do século XIV. Talvez ele seja um dos aspectos mais marcantes. Por quê? Vamos retomar um pouquinho e lembrar daquele personagem que eu comentei com vocês, Carlos Magno. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o reinado de Carlos Magno e dissemos que ele criou um império chamado Império Sacro, que era a tentativa de retomar as glórias do Império Romano, que era o seu antecessor. Mas nós vimos que houve uma divisão do Império Bizantino, né, que ficou na cidade de Constantinopla, e o Império Romano, que ficou ali em Roma. Depois eu disse que a igreja também, de certa forma, se dividiu. Ficamos com a igreja ortodoxa, lá no Oriente, a igreja do Oriente, e a igreja católica apostólica romana, com sede em Roma. Porém, a sede da igreja estava ali em Roma, como vocês podem observar aí no mapa. Aqui é a sede da igreja, tá? A região do Vaticano. Subindo um pouquinho mais agora, dentro da nossa história, avançando um pouquinho mais, nós vamos perceber que o primeiro imperador desse Império Sacro, Carlos Magno, era francês. Então, praticamente, a França, ela se torna o berço da cultura, ela era o polo central da cultura da Europa antiga. Tudo o que acontecia adivinha desse local e desse cedro. Então, como nós vimos, a Inglaterra foi dominada pelos franceses, foi regida por franceses, foram conquistados, e outros países mais foram conquistados pela França. E a França estava tão poderosa, a França estava tão assim, marcante na história, que eles falaram assim, vamos trazer a igreja para cá também. Por quê? A igreja, gente, só fazendo uma aspas aí, ela estava com um problema assim, muito, muito, muito grande de corrupção. Ok? A igreja estava totalmente corrompida. Nós temos padres trazendo seus familiares para poder assumirem cargos. O Papa era escolhido simplesmente por uma movimentação política. Então, assim, o imperador se dá bem com esse bispo aqui, então vamos forçar para esse bispo virar Papa. E aí, gente, o que acontecia era terrível. Como eu disse, eles matavam, um Papa matava outro Papa. Era uma briga assim desenfreada dentro da liderança da igreja por uma questão política. Eu volto a bater nessa tecla dizendo que a igreja ela se corrompeu porque ela quis ter o poder sobre a humanidade, ela quis impor sobre a humanidade, e quando ela recebeu todo esse poder, ela não soube o que fazer, ela se tornou corrupta, porque ela queria mais e mais e mais. Né? Então, eu até costumo sempre refletir sobre isso com os meus, de que às vezes muito poder, ele não é muito benéfico, principalmente quando se trata o homem, porque aí o homem acaba se corrompendo por essa ânsia, essa sede de querer mais. E a igreja ela deixou um pouco de lado a figura central, que é Deus. Ela esqueceu de Deus e agora parte do princípio de que tem que fazer aquilo que acha correto, aquilo que acha o mais certo. Para ela, né? Para a pessoa em si, para a humanidade em si. Então cada um colocava o que achava, o que pensava, e isso vai trazendo sérios problemas. E aí a igreja sai de Roma e vai até a região, vai até rimar, hein? A região do Avignon, que é uma região aqui mais ou menos no centro da França. E a igreja se instala ali. Agora a igreja está próxima do monarca principal, que era o monarca francês. E aí nós, em 1305, nós temos a eleição do Papa Clemente V. O Papa Clemente V teve como seu principal, a principal decisão foi instalar, então, o papado, o centro da igreja, na região de Avignon, na França. Tá? Isso dura de 1309 até 1378, quando
ele vem a falecer. Porém, essa saída, essa retirada do centro da Igreja de Roma, do Vaticano, criou várias confusões ideológicas dentro da igreja. A igreja se torna agora com um prenúncio de divisão. Por quê? Porque os clérigos romanos, eles acreditam que a igreja estava se vendendo para a Babilônia, ela estava se misturando com o Estado e praticamente cedendo a tudo aquilo que o Estado queria, apoiando decisões até muitas vezes errôneas dos seus governantes. A igreja estava apoiando, estava, não, vamos fazer assim que está certo, não. Por quê? Porque estava visando lucro e poder. Em contrapartida, a igreja, obviamente, tinha uma liderança, essa liderança tinha os seus sectários, as igrejas menores, os padres, porque nós tínhamos ali o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os monges. Então existia uma hierarquia, e a hierarquia mais lá de baixo, ela acatava tudo o que a liderança superior estava propondo, e automaticamente a corrupção começou a acontecer, desde os menores até os maiores, visando sempre essa questão de poder. E aí, esse padre, esse Papa, o Clemente V, ele falece. Logo de cara, o que vai acontecer? A Igreja de Roma, ela vai falar, não, então agora nós vamos eleger um novo Papa, nós vamos criar um Papa agora que seja daqui do Vaticano, tá ok? E vamos retornar a sede da igreja em Roma. Então, em 78, depois que morre o Papa Clemente, nós vamos ter o surgimento de um novo Papa. Tá? É eleito o Papa Urbano VI. Isso em Roma. Aí os cardeais franceses, eles olharam, como é que os romanos estão colocando aí, os italianos estão colocando um novo Papa? Não, essa história está errada, não dá para ser esse Urbano, não, Urbano VI está errado, não vai ser esse o Papa. Nós vamos conclamar, nós vamos eleger um outro Papa, não dá para ser esse. E aí vai surgir quem, gente? Clemente VII. O que acontece com Clemente VII? Ele se torna, então, agora um Papa francês. Então, nesse momento, dentro da igreja, olha só o que acontece. Nós temos uma divisão, uma cisma, como ocorreu lá atrás, uns 300 anos, 400 anos antes, surge um novo cisma dentro da igreja. Nós temos, por um lado, o Papa italiano, que era Urbano VI, e, ao mesmo tempo, liderando a igreja, nós temos também agora um novo Clemente, então um Papa francês e um Papa italiano. E isso começa a ter uma briga muito grande. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que nós tínhamos a Guerra dos 100 Anos acontecendo aí, que era entre França e Inglaterra? O que ocorre? O Papa francês, ele começa a apoiar e dar apoio, fazendo com que a igreja apoie a França nessa batalha, dizendo que a França estava certa, que tínhamos que conclamar porque Deus estava do lado dos franceses, etc, etc. E aí, o que os ingleses fazem? Opa, a igreja está dividida, está uma briga. Então o que nós vamos apoiar? O Papa italiano. Então todos os países da região baixa, os países chamados de Países Baixos, hoje, na região ali da Europa, Bélgica, pedaço da Inglaterra ali, a região da Gália e tal, esses países, eles apoiam então o Papa italiano. Eles vão falar, não, quem está certo é o Papa italiano, não está o Papa correto, o Papa francês. Então nós vamos ter essa briga aí, França com Clemente VII e a Inglaterra com Urbano VI. E aí a igreja também se divide. Quem que estaria certo? Qual dos dois papas estaria certo? E essa briga fica notória dentro da igreja. Então, isso vai acontecendo, trazendo problemas, a igreja dividida novamente, a igreja apoiando dois partidos políticos, tá? Era uma briga política, uma briga territorial, e a igreja se divide dentro desse partido. E o que acontece com o povo? O povo está sofrendo. Aquele cristão que estava ali fiel, temente a Deus, ele já não sabe mais a quem seguir. Que Deus que ele segue? O Deus francês ou o Deus inglês? Sendo que a própria igreja que deveria pregar a unicidade de Deus, ela está dividida. Ela não sabe a quem seguir. Então, durante meio século aproximadamente, nós temos N tentativas de fazer com que a igreja volte a ter uma liderança unificada, já que essa divisão, ingleses apoiam o Papa Romano Urbano, os franceses apoiam o seu Papa francês, Clemente. E o interessante é você perceber que essas divisões, elas não se deram
porque buscava-se, como aconteceu antigamente em outros cismas, em outras brigas teológicas, pela expansão do reino ou por uma verdade bíblica, expulsar uma heresia e trazer à tona uma verdade bíblica. A briga que acontece aqui agora, nessa divisão, nesse cisma do Ocidente, é uma briga de ideologias políticas, já que nós temos um lado da guerra apoiando X e outro lado da guerra apoiando Y. Então, a igreja se envolveu nessa batalha simplesmente na busca de poder, na busca do legalismo. É uma igreja estatal, ela não se preocupa mais com a expansão do evangelho, nem tampouco com o que Cristo deixou determinado para a sua igreja, com o que Cristo interpôs para a sua igreja. A sã doutrina tinha sido esquecida, a palavra foi esquecida. O membro, ele não tinha acesso à leitura, à cultura, a conhecimentos históricos, e ele se sentia perdido. Que Deus que eu vou servir agora? O Deus francês, o Deus inglês, o Deus romano? Quem que eu tenho que seguir? E mediante toda essa briga, em 1409, a liderança da igreja percebe que eles precisavam se unir novamente. Por quê? Com a divisão, obviamente, vem o enfraquecimento. E a igreja começa a se sectarizar, ela começa a repartir-se. Né? Ela passa por uma repartição. Então eles precisavam unir novamente sob uma liderança única. Então eles se reúnem em Pisa, na Itália, e aí chegam a um consenso. Aí você vai falar, putz, então a coisa melhorou, né? Tá tudo maravilha. Não. O que acontece é o surgimento de um terceiro Papa. Agora não bastavam dois, nós temos três. Tá ok? Então, uns defendem Clemente, outros defendem Urbano, e aquela loucura, um terceiro Papa, a igreja divididíssima, até que João 23, que era um antipapa, juntamente com o imperador romano, germânico, né, que era o Sigismundo, eles conclamam um novo concílio, que é chamado de Concílio de Constança. E esse concílio, que acontece em 1414, se estende até 1417, 1418, eles conseguem, nesse momento, unificar a liderança da igreja sob uma só pessoa, derrubando os outros três papas, caíram os três, e surge agora Martinho V. Vou chamar a sua atenção para que você não confunda Martinho V com Martinho Lutero. Martinho Lutero vai surgir em nossa história daqui uns 100, 130 anos aí aproximadamente, tá? Que vai ser o precursor da reforma. Esse Martinho V foi um papa colocado agora eleito dentro da igreja e tem o seu papado estendido até 1431 sem nenhuma contestação, torna-se um papado tranquilo. O interessante é você perceber que, mediante toda essa briga, né, todos esses acontecimentos, nós vamos ter agora focos de reforma. N pensadores da igreja começam a perceber que a igreja precisa passar por uma reforma dentro da sua estrutura. A igreja deixou de lado a palavra, a igreja agora está debaixo de dogmas que são impostos pelos líderes para apoiar os governantes. E isso não pode acontecer, a igreja tem que ser bíblica, ter a sua base debaixo da Bíblia e não debaixo do achismo. Eu sempre prego isso e costumo enfatizar que nós temos como doutrina a Bíblia. As experiências nós não questionamos porque elas podem ou não acontecer, isso é de cada um, mas doutrina, ela tem que ser bíblica, e isso havia sido esquecido. Agora nós temos dogmas impostos pelos homens, e eles que vão fazer e acontecer dentro do que supostamente Deus estaria pensando. Até que então, surgindo esses focos, nós temos o fim da Guerra de 100 Anos, e aí surge um novo movimento que vai sacudir a estrutura do mundo antigo. Surge o Renascimento, surge homens como Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. Esses caras vão abalar as estruturas, então, agora, da igreja, mostrando que a ciência estava ali, estava presente, deixando com que o homem tire Deus do centro do universo. Nós não temos mais um movimento teocêntrico. Agora a ciência, o homem, o seu conhecimento passa a ser valorizado. É muito louco você perceber isso e ver que Deus utiliza da ciência, daquilo que provavelmente o negaria, para mostrar a sua existência, para provar que ele estava ali e que ele, Deus, a sua figura divina majestosa, estava com tudo nas suas mãos.
ali, ó, segurando os alicerces da história, mostrando que ele é soberano e que ele tem o poder para fazer, resolver e acontecer, independente qual seja o processo que a humanidade passa. Deus está acima de tudo e no controle. Deus. Mas isso é um assunto para a próxima aula, para o próximo domingo. Até mais, pessoal.